Pô, e dá pra fazer na hora um tiramisu, assim? Ah, Que a maioria dos lugares que eu vejo que serve já tá pronto ali, tá num geralmente tá potinho. congelado. Foda esse negócio, cara. Não, assim, ó, vou falar uma coisa polêmica agora, hein? Sei lá, 80% da confeitaria de um restaurante é congelado. 80%, 90%. Mas não que seja ruim. Isso não necessariamente é ruim, né? Muita gente acha que é ruim congelar alguma coisa, mas não é. Se você souber congelar, trabalhar direito, preparar direito... o sorvete tem que ser congelado. Sorvete tem que ser congelado. Mas eu acho que você me pegou, porque assim, o congelado... E não necessariamente ele precisa estragar. Mas, tipo assim, você fez hoje, congelou 2 dias, ele tá de um jeito. Daqui 5 dias, ele não tá estragado ainda. Mas ele já tá mudou, de né? outro. Ele já mudou, né? Não, mas isso tem a ver também com a parte de armazenagem mesmo. Então, por exemplo, tem muitos alunos que me perguntam isso, porque isso acho que é a doideira de todo mundo, de conseguir produzir, conseguir guardar, não estragar e tal. Mas assim, tem produtos que você consegue congelar, que vai ficar maravilhoso, tem produtos que não vai dar, vai ficar horrível. Então assim, você também tem que saber isso. Então, por exemplo, o creme de confeiteiro, né, que é um creme super clássico da confeitaria, que chamado de creme pâtissier, né, creme de confeiteiro. Ele leva amido de milho. Geralmente, amido de milho, quando congelado, ele fica com textura meio granulosa. Ele quebra, ele fica quebrando, parecendo uma gelatina. Então, as confeitarias, de modo geral, não congelam creme de confeiteiro. Eles produzem toda semana, pra estar sempre legal. Mas, por exemplo, dá pra congelar creme de confeiteiro? Pô, se você usar um outro tipo de amido modificado, que aí já é, né, às vezes vem tratado quimicamente, alguma coisa assim, aí você consegue congelar. Uhum. Mas ele normal mesmo, usando amido de milho, você não congela. Porque ele vai ficar todo quebradiço. Então tem coisas que você não consegue congelar. Não adianta. Agora, tem coisa que você congela e fica perfeito. Perfeito. Por exemplo, tiramisu. Eu vendia tiramisu um tempo atrás e eu testei receita, testei, até chegar numa receita que eu falei, ó, aqui tá perfeito pra mim, né? E aí, eu congelava ele 60 dias. 60 dias. Uhum, e ele ficava ele se perfeito. mantinha com a mesma qualidade. Igualzinho. De 15 dias com 50 dias. Sim. Caraca. Congelava 60 dias. Só que, claro, aí você tem que congelar bem congelado, bem embalado, sem deixar cair cristal de gelo, né? Pra não ficar com o odor, aquele cheiro de geladeira, cheiro de freezer e tal. Então você tem que manter a temperatura quase que no constante. vácuo mesmo. Se puder, até no vácuo. Embalagem a vácuo e tal, melhor ainda. Mas, por exemplo, o que acontece muito é de ter muita variação de temperatura. Então, por exemplo, no congelamento, pelo menos tem que estar menos 18 graus. Pelo menos. Menos 18, menos cara? 18. É a temperatura padrão, né, de segurança. Então, por exemplo, seu freezer hoje tá menos 18, amanhã tá menos 14, amanhã tá menos 12, depois tá menos 16. E aí ele vai congelando, descongelando, congelando, descongelando, congelando, descongelando, lá dentro do freezer. E aí ele vai ficando ruim. Porque ele vai derretendo, congela, derrete, congela, derrete, congela. E aí ele vai quebrando a massa ali. Né? E ele... Como é uma mistura de vários ingredientes, quando você derrete é igual um sorvete. Ele derrete totalmente. E aí você congela, ele vira gelo. Porque ele não tem mais o ar saiu fora. Então quando o sorvete é açúcar, gordura e ar. O ar que dá também o volume, né? Então quando ele derrete, ele vira uma calda. O ar saiu totalmente. Aí você congela de novo. Aí ele vira um gelo, porque ele não tem mais ar. Entendi. E aí quando você vai comer, ele tá duro. Então, por isso que ter um freezer também, uma temperatura constante, é essencial. Cara, esse lance do sorvete do ar, eu não sabia que tinha tipo ar, mas aí você me contou. Por isso que ele derrete, aí ele vira aquela... E aí não é a mesma coisa. Um dos ingredientes... Um dos ingredientes do sorvete é ar. É um dos principais ingredientes do sorvete. É ar. Que massa, velho. Isso é maluco, porque né? Por isso que dá lucro vender sorvete. Você tá vendendo ar. Sei. Não, pega uma... Não vou falar marca, né? Mas pega embalagem de qualquer sorvete industrial. Vocês vão ver lá que tem, por exemplo, falando 1 litro, né? E aí, quando ele derrete, você vê que ele fica na metade do pote. Ou até menos. Tudo o resto é ar. Então ele encheu o resto do pote com ar. E tem até... Por isso que eles vendem por litro e não por quilo. Porque não tem 1 quilo. Se for pesar, não tem 1 quilo. Mas tem 1 litro. Tem 1 litro.
Deu, né? E tem até cálculo disso. Chama overrun. É um cálculo que você faz na confeitaria pra você saber a porcentagem de ar que tem dentro do sorvete. Caraca, E o que muda que é a qualidade se tiver mais ar ou menos ar? Quanto mais ar, você sente menos gosto, menos sabor. Ele é mais leve, mas você sente menos gosto. Pô, Eu achava que uma coisa ruim do sorvete é você tomar o sorvete e sentir muito gosto de gordura, assim, sabe? Ah, isso é... É Isso horrível também. são os sorvetes industriais, né? Que geralmente usa a gordura o pior possível pra ser mais barato. Geralmente é o mais barato mesmo. Você É. sente um gosto de gordura danado. Isso né? também tem a ver... É que sorvete... Na minha opinião, acho que sorvete é um dos setores mais chatos da confeitaria. Porque é cálculo puro. É cálculo mesmo, matemático. Você tem que fazer uma fórmula matemática pra fazer um sorvete. Então, você tem que calcular a quantidade de gordura, quantidade de açúcar, quantidade de espessante, quantidade de tudo que você vai usar. Você tem que usar açúcares diferentes, porque se você, por exemplo, usa só sacarose, né? Que sacarose é o açúcar normal. Se você usa 100% de sacarose, ou ele vai ficar muito doce, ou ele vai derreter demais, porque quanto mais açúcar, mais derrete. E aí você tem que usar outros açúcares para ter menos doce na boca, para ele ficar mais consistente no freezer. Então, ou seja, você tem que você tem que entender todos os açúcares, todas as gorduras, tudo que você está fazendo. Então é chato fazer Mas parece que sorvete. tem sorveteria que tá entendendo bem esses cálculos, né? Tem uns caras que tá ganhando grana Sim. com sorvete, né? Não, veio esse boom, né, de sorveteria, principalmente daquele módulo Bate italiano. leite, né? Isso, Os caras fazem fila ali, Sim. pá. Que eles falam que é gelato, né? Gelato é o sorvete italiano, feito com proporções de ingredientes diferentes. Então, gelato geralmente é um sorvete que tem mais proteína, mais teor de proteína, menos gordura. Então ele é um pouco mais leve, mais saudável, digamos. Só que ele tem uma validade curtíssima. Porque a gordura também ajuda a ter estabilidade. Então, por exemplo, você pega um gelato hoje, né? Hoje tá maravilhoso. Cremoso e tal. Você deixa no freezer uma semana, ele vira pedra de gelo. Porque ele não tem estabilidade para se manter por muito tempo. Agora, é totalmente diferente de um sorvete do estilo que eles falam americano. Que o estilo americano é aquele da Häagen-Dazs lá, que você põe no freezer e fica lá 6 meses e o negócio não muda. Fica igual. Mas Häagen-Dazs é bom esse daí que você Sim, falou. mas ele tem muito mais gordura. Muito mais gordura. Então é totalmente diferente. Sorvete italiano tem mais proteína, menos gordura. Sorvete do método americano, muito mais gordura, às vezes menos proteína. E açúcar pra caramba também. Então é pra ele durar mais. Mas isso explica, porque, tipo assim, o povo americano também é o mais forte do negócio, é por isso. Mas eles curtem, Mais né, o forte, negócio. como assim fala? De peso, costuma ser onde Gordo. você tem um maior nível de obesidade, né? Não, pode ser também, né? Mas é que as pessoas de lá, você vê que eles têm um porte maior do que o convencional. Os caras de lá é tudo robustão mesmo.